Olá, gente querida. A primeira coisa que eu quero fazer, porque já estão me chamando a atenção disso, é que você que está assistindo esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. E depois de fazer isso, uma outra coisa, você sabe que a conversa de boca em boca, ela vai muito mais longe. Sugira o canal para pessoas amigas. E uma outra coisa que me disseram que é muito importante é que você dê um like, dê um joinha em cada vídeo que você assiste. Vai lá, mesmo vídeos que você já assistiu, vai lá, dá um joinha em todos eles. E aqueles que você ainda não viu, faz isso, assiste, ouve, aproveita o que tiver de significativo, deixa um comentário, porque nessa linguagem midiática essas coisas contam muito. Nessa nossa meditação sobre o 24º domingo do tempo comum, eu gostaria de dizer para vocês o que é que ressoou dentro do meu coração. Nós já fizemos uma meditação esses dias aí atrás sobre essa questão do perdoar 70 vezes 7. Você pode ir ao encontro desse vídeo que nós já falamos disto. Mas eu gostaria de salientar outras coisas que, na medida que fui lendo o Evangelho, vieram ao meu coração. Né? E, sobretudo, nessa parábola que Jesus conta. Isso foi o que mais me chamou a atenção. É a história deste empregado, né, esse servo, em grego doulos, que vem acertar conta com o basileus, com o rei. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque se trata de um rei e Jesus está usando uma imagem, portanto, do mundo da política, do mundo da administração. Isso para nós cristãos é muito bom, porque o mundo da política não pode ser um mundo no qual a gente não esteja inserido e não olhe as coisas com muita atenção. Jesus fala de um servo que tem uma dívida com o rei. Mas a dívida que o servo tem com o rei é uma dívida muito grande. Portanto, aqui a gente já sabe que se trata de um sátrapa, de alguém que no mundo antigo era o que? Os olhos e os ouvidos do rei, como no estilo babilonês de administração. Portanto, é um governador, a gente poderia assim dizer, um governador que deve cobrar taxas e deve repassá-las para o rei. O que acontece é que este aí tem uma dívida com o rei que é muito grande. É coisa de peixe grande mesmo. O texto bíblico que nós temos fala de alguém que tinha uma grande dívida, devia uma fortuna, uma enorme fortuna, diz o texto que a gente tem aqui na liturgia. Na língua grega, se diz que esta pessoa tinha uma dívida de 10.000 talentos. O talento não é uma moeda, o talento é uma medida. E no tempo de Jesus, essa medida equivalia a 58,9 quilos. Era uma medida para o ouro, por exemplo. Então isso significa dizer que essa pessoa tinha uma dívida de 589 toneladas de ouro em relação ao rei. Alguém fez um cálculo que era o seguinte: se pegássemos um furgão e em cada furgão se colocasse 1 tonelada de ouro, nós íamos ter 589 furgões em fila. Sabe quanto mediria essa fila? 5 quilômetros. 5 quilômetros numa fila de furgões com 1 tonelada de ouro em cada furgão. É muita coisa. É dívida de realmente peixe grande. O rei, porém, quando este homem vem e pede perdão a ele para suas dívidas, não pede que ele tenha paciência. Aliás, aqui é o ponto que me chama muita atenção. É o verbo que é utilizado por Mateus como o homem fala para Jesus. Ele diz makrotumeson. Macro é uma palavra que significa grande. Esse tumeson vem do thymos, que é essa parte daqui, o tímio,
que é um ponto que os antigos acreditavam que era a sede da alma. Em outras palavras, é um coração. Então esse homem que está endividado, nós estamos no mundo da administração, ele diz, usa o teu coração em relação a mim. Faz com que o teu coração seja grande em relação à minha dívida. E talvez aqui a gente já aprendesse alguma coisa que realmente no mundo da política, no mundo da administração, realmente nós precisamos usar o coração. O coração precisa ser envolvido no mundo, nas ações de cada dia. O rei de fato perdoou a dívida, porque ele pediu para que ele tivesse um grande coração. Aquele homem saiu dali e tinha outro que tinha uma dívida com ele de 100 denários, que significa salário de 3 meses. O seu companheiro implorou diante dele, fez o mesmo pedido para ele, macrotumeson, usa o teu coração grande diante de mim, deixa teu coração ser grande, usa tua alma no meu confronto. E ele resolveu fazer as coisas como dizia a lei. Não, vai para a cadeia, depois você pague a dívida. Usou a regra, não quis usar o seu coração. Os companheiros, vendo aquilo, voltaram para o rei, disseram tudo o que ele tinha feito, e o rei chamou de volta. E aí é muito interessante porque o texto que nós temos na CNBB, o texto da liturgia que nós temos, o rei diz para o servo, empregado perverso. Interessante se a gente pega essa palavra perverso, que é um adjetivo, e transforma em um substantivo, a gente tem a palavra perversão. Então foi uma pessoa que recebeu o perdão, mas não entrou na conversão. Ele entrou numa perversão. Ele se tornou pior do que o que ele era. Ele não aprendeu com o rei a ter um coração semelhante ao do rei. Ele recebeu as benesses do rei, as bênçãos do rei, a prosperidade que a graça do rei lhe dava permissão de viver, mas em relação aos irmãos dele, não. Ele queria usar a regra da lei. Então é interessante porque muitas vezes, aqui eu disse que a palavra que tem em grego é macrotumeson, nós encontramos a palavra macrotumia dentro da Bíblia, que é uma palavra que se traduz como paciência. A carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz que um dos frutos do Espírito Santo na vida da gente é a macrotumia, é a paciência. Então o Espírito Santo é aquele que vai trabalhando em nosso coração para fazer o nosso coração um coração do reino, um coração que é paciente em relação aos outros. Agora tem um problema. Às vezes a gente, quando se dirige a Deus, pede a Ele, macrotumeson, tenha o teu coração grande diante de mim. Nós queremos a megalotumia de Deus, que Deus tenha uma longanimidade, um coração grande. Mas só que a gente peca numa outra palavra que existe, quer dizer assim, nós devemos pedir a essa megalotimia de Deus para que a gente possa usar como isotimia, ou seja, usar a mesma medida de paciência, de amor, de benevolência, de longanimidade que a gente recebe, a gente possa aplicar também para os outros. Portanto, no dia de hoje, a bênção desse domingo é pedir justamente ao Espírito Santo que ele faça o nosso coração semelhante ao de Cristo. São Paulo dizia, tenham no coração de vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus, na medida que contou essa parábola para Pedro e para todos nós, ele estava mostrando como é o coração de Deus e como é o coração nosso. O nosso coração não deve ser aquele coração que pura e simplesmente quer a aplicação das regras e a aplicação da lei, mas o coração nosso deve se assemelhar à regra da lei que tem no coração de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos encha dessa paciência que o coração de Deus tem em relação a cada uma e a cada um de nós. Seja a bênção desse domingo que se prolonga durante toda a nossa semana.